Nietzsche para a vida real. Como parar de seguir a manada e criar seu próprio sentido. Introdução. Você está seguindo um roteiro? Sabe aquela sensação de estar apenas seguindo um roteiro? Acordar, trabalhar, consumir, repetir, seguir regras que você não escreveu, buscar metas que não são suas e no fim do dia sentir aquele vazio sutil, como se estivesse apenas interpretando um personagem numa peça de teatro escrita por outra pessoa. Você se pergunta, é só isso? E se eu te disser que esse mal-estar não é um defeito seu, mas um sinal? Um sinal de que você está pronto para ouvir um dos pensadores mais perigosos e libertadores da história. Um homem que há mais de um século já gritava: acordem, parem de viver de segunda mão. Seu nome é Friedrich Nietzsche. E este não é um vídeo sobre filosofia decorada para parecer culto. É um manual prático para detonar as prisões invisíveis da sua mente. Se você está disposto a questionar tudo, inclusive a si, fique aqui, porque nos próximos minutos nós vamos usar o martelo filosófico de Nietzsche não para destruir, mas para libertar o Criador que existe dentro de você. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e inscrever-se no canal para mais. Qual é o sentido da vida? Antes de Nietzsche, a filosofia muitas vezes perguntava: qual é o sentido da vida? Como se fosse um segredo a ser descoberto, uma fórmula escondida em algum livro sagrado ou nas convenções sociais. Nietzsche inverteu totalmente essa lógica. A pergunta dele foi: como você pode criar um sentido para a vida? Ele não veio trazer respostas confortáveis, ele veio trazer dinamite intelectual. Em um mundo que ainda vivia sob a sombra de Deus está morto, uma das frases mais mal interpretadas da história, Nietzsche nos deixou órfãos de certezas absolutas. E isso a princípio assusta, mas ele também nos presenteou com as ferramentas para nos tornarmos arquitetos do nosso próprio significado. A proposta deste vídeo é clara. Vamos traduzir conceitos como vontade de potência, além do bem e do mal, amor fati e o super-homem, não como ideias abstratas de um gênio alemão rabugento, mas como alavancas práticas para você sair do modo automático, assumir a responsabilidade pela sua existência e viver com uma intensidade que você talvez ache impossível hoje. Você está preparado para essa dose de realidade? Siga-me nessa jornada fascinante. A desconstrução, o martelo contra os ídolos. Nietzsche começa com um convite à desconstrução radical. Ele chama isso de filosofia com martelo, tocar levemente nos ídolos, nossas crenças mais sagradas, para ouvir se soam ocos. A primeira grande vítima do martelo é a moralidade tradicional, especialmente a moral cristã que, segundo ele, nasceu do que chamou de ressentimento. Para Nietzsche, chamar de virtude a humildade, a piedade e a obediência foi uma revolta silenciosa dos fracos contra os fortes, uma forma de dominação por quem não tinha a força física ou vital para impor seus valores. Isso não significa defender a crueldade, mas nos perguntar: quantos dos seus valores são realmente seus? Ou você só está repetindo um sistema de bem e mal que herdou e que, no fundo, pode estar reprimindo sua energia vital, sua ambição saudável, sua vontade de brilhar? A crítica de Nietzsche à moral é um antídoto contra a culpa tóxica e a autoanulação. Ela nos liberta para uma pergunta mais poderosa: além do bem e do mal que me ensinaram, o que é nobre, o que é elevado, o que é afirmativo da vida para mim? Os pilares da construção. Destruir os ídolos é só o primeiro passo. O verdadeiro poder está na construção. E Nietzsche nos dá 3 pilares centrais para isso. 1. A vontade de potência, der Wille zur Macht. Esqueça a vontade de poder no sentido político raso. A vontade de potência é o núcleo pulsante da vida, é o impulso interno de todo ser vivo para crescer, expandir, superar-se, criar. É a força que faz uma planta buscar o sol, um artista criar uma obra e você querer ser melhor hoje do que foi ontem. Aplicação prática. Pare de se perguntar o que eu quero da vida. Comece a perguntar
para onde a minha vontade de potência quer me levar. Que desafios, que expansões, que criações me fazem sentir mais vivo, mais forte, mais cheio de energia. Identifique onde você está se acomodando e mude uma pequena coisa hoje para exercitar esse músculo. 2. Amor fati, o amor ao destino. Este talvez seja o conceito mais transformador. Amor fati significa que nada aconteça de outro modo do que como aconteceu. Não apenas suportar o inevitável, mas amá-lo. Não se trata de uma resignação passiva, mas de uma aceitação ativa e poderosa. Tudo o que aconteceu na sua vida, o bom e o ruim, te trouxe até aqui e te formou. O amor fati é sobre parar de lutar contra o passado, parar de se ver como vítima das circunstâncias e abraçar sua história como a matéria-prima única para a obra de arte que é a sua vida. Aplicação prática. Da próxima vez que algo ruim acontecer, em vez de reclamar, experimente fazer a pergunta de Nietzsche: como posso usar isso? O que isso pode me forçar a desenvolver em mim que eu não desenvolveria de outra forma? 3. O eterno retorno. O teste supremo. Imagine um demônio sussurrando no seu ouvido que você terá que viver esta exata mesma vida com todas as suas alegrias e dores, repetidas infinitas vezes. Esse pensamento te enche de terror ou de uma alegria profunda? O eterno retorno não é uma teoria cosmológica, é um teste ético supremo. Ele pergunta: você está vivendo de um jeito que você amaria reviver para sempre? É um convite à intensidade e à responsabilidade total por cada escolha. Aplicação prática. No fim do dia, faça assim: se eu tivesse que viver este dia exatamente igual mais uma infinidade de vezes, eu diria sim. Se a resposta for não com frequência, você tem um GPS infalível para saber o que precisa mudar. A meta é tornar-se o que você é, o Übermensch. Essa jornada toda tem um destino, um ideal, o super-homem Übermensch. Não é um tirano nem um super-herói. É a pessoa que transcendeu o humano conformado. É aquele que, após destruir os valores herdados, criou os seus próprios. Que afirma a vida em sua totalidade com amor fati. Que vive cada momento com a intensidade do eterno retorno. Que canaliza sua vontade de potência não para dominar os outros, mas para dominar a si, superando-se constantemente. Tornar-se o que você é não é descobrir um eu essencial escondido, mas criar-se ativamente como uma obra de arte. É o oposto de seguir a manada. Aplicação prática. Reflita. Quais são os valores da manada que eu continuo seguindo por medo? Qual é um pequeno valor autêntico que vem do meu amor pela vida que eu posso começar a cultivar hoje? O super-homem não é um ponto final, é a direção do seu caminho. O que você fará com sua liberdade? Então, a pergunta que fica não é se você concorda com Nietzsche em tudo. Ele mesmo desprezaria discípulos obedientes. A pergunta é: o que você vai fazer com essa liberdade? Você vai continuar vivendo de forma reativa, seguindo roteiros alheios, ou vai pegar o martelo e começar a esculpir a sua própria estátua? Se este conteúdo te fez pensar, te provocou, te incomodou, no bom sentido, isso é a vontade de potência agindo. Deixe um like. É um sinal de que você valoriza conteúdo que expande a mente. Comente abaixo qual conceito de Nietzsche mais te impactou. O que você concorda ou discorda veementemente? A filosofia nasce do diálogo e quero muito ler suas reflexões. Compartilhe este vídeo com aquele amigo que também questiona as coisas como são e busca uma vida mais autêntica. A jornada de autossuperação não é solitária. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque aqui nós vamos continuar desmontando ideias pré-fabricadas e explorando ferramentas filosóficas práticas para uma vida com mais coragem, criação e propósito. Lembre-se, as possibilidades para aquele que ousa criar a si mesmo são infinitas. Encerramento. Nietzsche não tem as respostas para a sua vida, ele só te devolveu a pergunta. Agora, a resposta é sua. Até a próxima.